Olá, meus amados irmãos em Jesus, um bom dia a todos, um excelente início de manhã para todos nós. É com muito bom coração que estamos aqui iniciando a nossa reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo. Por isso, a gente convida a Jesus a se fazer presente aqui conosco neste momento que estamos cuidando da nossa alma e que o Cristo também se faça presente dentro do lar de cada um de nós, abençoando a nossa família, que Jesus seja refletido também em nosso coração, acalmando um pouquinho as nossas preocupações, acalmando um pouco as dores da nossa alma e nos concedendo aquela paz que somente os ensinos de Jesus podem nos conceder. Então, meus irmãos, que Jesus se faça presente aqui em cada minutinho da nossa reflexão de hoje, nos inspirando ao caminho do bem, nos inspirando também a fortalecer a nossa fé. E bom, meus irmãos, hoje nós estamos aqui iniciando mais uma reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo e hoje a passagem desta grande obra que vai inspirar a nossa reflexão aqui é uma passagem do primeiro item do capítulo 26. E este primeiro item, meus irmãos, é nos rememorado uma passagem também lá do Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 8. Olha só o que Jesus diz: curai os enfermos, erguei os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios, dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. Estas são as palavras de Jesus que o Evangelho segundo o Espiritismo nos rememora exatamente no nosso item de reflexão de hoje. E sabe, meus irmãos, Cristo, ele diz essas palavras aos 12 apóstolos. Se a gente procurar um pouquinho antes os versículos que vão anteceder essas palavras em Mateus capítulo 10, nós notaremos que Jesus vai reunir os 12 apóstolos e ali Jesus vai instruí-los a uma jornada que eles haveriam de cumprir em compartilhar a boa nova. Então, dentre tantos ensinamentos, esclarecimentos que Jesus passa ali naquele momento, exatamente esta frase que a gente leu hoje, este versículo, também é ali compartilhado por Jesus. E sabe, meus irmãos, se olharmos aqui realmente de forma literal estas palavras, é compreensível que Jesus realmente estava ali passando 5 ensinos muito profundos aos apóstolos. Primeiro, curai os enfermos. Era o que Jesus falava aos apóstolos. Segundo, erguei os mortos. Terceiro, purificai os leprosos. Quarto, expulsai os demônios. E o quinto ensino que Jesus passa ali para os apóstolos é: dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. Então vejamos que, se olharmos de forma literal, é realmente ali uma forma de conduta, de ensinamento que Jesus passava àquelas 12 almas. Mas, se trouxermos essas palavras para os nossos dias atuais, se trouxermos essas palavras para o nosso cenário da nossa vida, então hoje o nosso convite aqui é olhar esses 5 ensinamentos que Jesus diz aos apóstolos de uma forma, não nos apegando à forma da palavra, mas olhando o fundo da mensagem. Olhando de que, digamos assim, a alma dessas palavras que Jesus disse. Então este é o nosso convite de hoje, para a gente buscar aqui compreender, e se fosse hoje, nos nossos dias, o que a gente conseguiria extrair aqui de ensinamento para a nossa vida? Então, o primeiro ensinamento que Jesus diz é: curai os enfermos.
curai os enfermos. Como que a gente pode compreender que de tantos ensinamentos que este versículo traz, como que a gente pode compreender na nossa atualidade essas palavras do Cristo? Curai os enfermos. Então vejamos, meus irmãos, que a palavra enfermo, ela vem do latim infirmus. In significa não e firmus significa firme, estável. Então, a derivação dessa palavra infirmos, a tua origem quer dizer infirmos significa não estável. Não estável. Uma pessoa doente, ela não tem firmeza necessária para tratar todos os aspectos da sua vida. Uma alma enferma, ela não tem firmeza para cuidar de todos os aspectos da sua vida. Então guardemos este significado aí, de tantos que existem, da palavra enfermo. Agora vamos olhar aqui qual que é a origem da palavra cura. Tem, digamos assim, que existem muitas origens, mas tem uma aqui que chamou a nossa atenção. Ela também é uma palavra que deriva do latim e ela significa dar atenção. De tantos os significados da palavra cura, nós encontramos um significado ali que é dar atenção. Por outras palavras, a gente pode trazer assim que curar os enfermos também significa dar atenção àqueles que não se encontram estáveis. Agora vejamos bem, na nossa atualidade, a gente já tem ali uma certa conduta, o coração mais dócil, o coração mais empático para aqueles irmãos que estão enfermos fisicamente, não é verdade? Se tem um irmão nosso, alguém muito próximo que está enfermo fisicamente, a gente se compadece daquilo, a gente vai ali auxiliá-lo, ampará-lo, para ajudá-lo a se recuperar, não é mesmo? Mas vejamos bem, e quanto aos enfermos da alma? Porque nós não somos apenas matéria. Não apenas o nosso corpo físico fica enfermo, mas a nossa alma também pode ficar enferma. Temos grande facilidade em amparar, em ter boa disposição para ajudar aqueles irmãos que estão enfermos fisicamente. Mas ainda não temos a sensibilidade no olhar para dar atenção àqueles irmãos que se encontram instáveis da alma. Vejamos bem. Uma alma que se encontra instável é aquela que se encontra com muita raiva, com muito ódio, com muita impaciência, com desejos perniciosos, com muita inveja, com muito ciúme, carregada de todos os sentimentos que não são nobres. E quanto mais nós acumulamos sentimentos que não são nobres no nosso coração, mais ficamos desestabilizados. O medo em excesso, a raiva em excesso, o ódio, o desejo de vingança, tudo isso vai nos desestabilizando, mas não fisicamente. Nos desestabiliza na alma. Então vejamos, meus irmãos, curai aos enfermos na nossa atualidade também, porque tem muitos ensinos, mas também pode significar dar atenção àqueles irmãos que não estão estáveis da alma, a ajudá-los, a ampará-los. Uma palavra de esperança, uma palavra de paciência, uma palavra de fé para eles. Como se diz, as feridas físicas do corpo é fácil a gente notar, mas as feridas da alma nem sempre a gente percebe no próximo. E elas doem tanto quanto uma ferida física. Então que a gente possa ter também boa disposição para ajudar sempre os nossos irmãos que estão enfermos da alma. Bom, meus irmãos, vamos aqui então para o segundo ensinamento de Jesus.
Erguei os mortos. É esta palavra que Jesus diz aos apóstolos: erguei os mortos. Agora, como que a gente pode trazer esse ensinamento para a nossa atualidade? Vejamos bem, meus irmãos, não vamos olhar de forma literal aqui o que ele está dizendo, mas vamos olhar o fundo desta mensagem. Erguei os mortos. Bom, essas palavras nos concedem diversos ensinamentos, mas hoje a gente destaca aqui o desânimo. O desânimo. Quantos irmãos hoje em dia, estão firmes fisicamente, mas a alma se encontra em profundo desânimo? Quantos irmãos hoje em dia estão ali apenas vivendo a vida material, focando na vida material, mas a alma está em profundo desânimo? E olha que interessante essa palavra desânimo, meus irmãos, porque uma das suas origens, seus significados, da onde ela deriva, ânimo significa alma. Então, quando a gente coloca esse prefixo antes da palavra, nós podemos dizer assim, sem ânimo, ou seja, sem alma. Olha que interessante isso, no sentido de perder a vitalidade, perder a vontade de buscar propósitos mais elevados na vida. Aí o desânimo, a gente começa a ver ramificações como a melancolia, a tristeza profunda, a apatia, a vontade de se fazer aquilo que antes gostava. Mas aqui não estamos falando das coisas materiais. Estamos falando das coisas da alma, das coisas do espírito. Muitas vezes, novamente, olha só, muitas vezes estamos fisicamente tudo bem, temos saúde, temos disposição fisicamente, mas a nossa alma está em profundo desânimo. É como se tivesse um vácuo, um buraco no meio do nosso peito, do nosso coração. E muitas vezes a gente afirma: nossa, mas está tudo bem na minha vida. Está tudo certo na minha rotina, com a minha família, no meu trabalho, está tudo certo nos meus estudos, mas eu me encontro tão desanimado no coração, sabe? Eu me encontro tão sem ânimo, sem vitalidade para viver. E de tantas as causas que podem ser a raiz desse desânimo, uma delas, meus irmãos, pode ser aquela que a gente está buscando apenas propósitos da vida material, nos esquecendo dos propósitos mais elevados espiritualmente. Então, enquanto a gente continuar tentando preencher esse lugarzinho aqui no nosso coração, na nossa alma, que é da vida espiritual, com coisas materiais, mais iremos nos sentir vazios. Vazios, sem propósito, sem ânimo para as coisas. Então, meditemos sobre isso hoje. Existem muitas formas da gente preencher essa falta de ânimo na alma, não estou falando fisicamente, estou falando essa falta de ânimo na alma mesmo, e a gente só vai preencher isso buscando as coisas espirituais, buscando propósitos mais elevados na nossa vida, espiritualmente falando. Pensemos sobre isso hoje. Então, quando Jesus diz erguei aos mortos, na nossa atualidade, não está falando para erguer aos mortos fisicamente, mas aqueles que estão mortos na alma, com desânimo na alma. A gente faz isso com uma palavra de esperança, uma palavra de fé, uma palavra da vida eterna, não é mesmo? Compartilhando esses ensinamentos da vida eterna. Bom, vamos ver aqui o terceiro ensino que Jesus traz. Jesus diz: purificai os leprosos. Novamente, não estamos olhando essas palavras no contexto lá da época. Estamos tentando olhar a alma delas para a nossa vida atual aqui hoje. Purificai os leprosos. E bom, meus irmãos, purificai, essa palavrinha purificar. A gente só purifica aquilo que está sujo, não é verdade? A gente só limpa aquilo que está sujo. Vamos pensar num exemplo.
Todos os dias nós tomamos banho para limpar a nossa matéria física, porque ela se encontra suja, então todos os dias a gente dedica ali alguns minutos tomando um banho para purificar, para limpar o nosso corpo físico. Tudo bem, isso aí a gente já faz todos os dias, já é algo que sabemos que temos que fazer. Mas e a limpeza da alma? E a limpeza da alma? Todos os dias nós acumulamos resíduos prejudiciais na nossa alma. De conversas que tivemos, de algo que a gente ouviu que o outro falou e que não foi muito legal, de notícias ruins que às vezes a gente assiste ou que a gente ouve falar, de sentimentos perniciosos que simplesmente floresceram ali no nosso coração, de pensamentos ruminativos que não são pensamentos bons. Isso tudo gera resíduo prejudicial na nossa alma. Digamos que lixo emocional. E se a gente não limpar isso, só vamos acumulando, acumulando e acumulando. Então, meus irmãos, é essencial que a gente também dedique alguns minutos do nosso dia para limpar o nosso coração, limpar um pouco os nossos pensamentos, tirar um pouquinho desse lixo emocional que às vezes a gente acumula. E aqui eu coloco os sentimentos baixos, os pensamentos baixos, às vezes as notícias ruins que a gente ouve, às vezes uma conversa que a gente teve que não foi proveitosa. Precisamos ir limpando isso. Senão a gente vai ficar só acumulando, acumulando. E fisicamente a gente vai estar limpo, mas na alma, nossa alma vai estar suja por dentro. Me lembro muito de. A gente consegue perceber isso de Jesus. Me lembro muito de Jesus nesse momento. Porque o Cristo, meus irmãos, em diversos momentos, ele se afastava ali dos apóstolos, ou até mesmo se afastava alguns minutos da multidão, e ele ia até o monte, ele ia até um lugar mais silencioso, orar, conversar com Deus, entrar em prece. Em muitos momentos do Evangelho, nós percebemos isso. Jesus se afastando e entrando em prece, só ele em comunhão com Deus. E isso, meus irmãos, é muito bonito e é um exemplo para nós de uma das formas da gente dar uma limpadinha no nosso coração. Parar alguns minutos do nosso dia, longe dos barulhos, longe de qualquer coisa que vai ali tirar a nossa paz do coração, minutinhos. Fazer uma prece, elevar o nosso pensamento até a Deus. Isso ajuda um pouco a purificar, a limpar o nosso coração, a olhar para nós e ver o que está acumulado aqui dentro da minha alma e não está sendo bom para mim e eu preciso retirar. Que os pensamentos que estão tão frequentes na minha mente e que não estão me fazendo bem e eu preciso ali liberar esses pensamentos. Então, alguns minutos de prece, assim como Jesus fazia sozinho, é bom para também purificar o nosso coração. Bom, meus irmãos, vamos aqui para a próxima. Expulsai os demônios. E eu acho interessante que todas as vezes que a gente lê assim, expulsai os demônios, pode vir uma cena aí na nossa mente de uma ação muito enérgica, expulsando agressivamente os maus espíritos. Só que, meus irmãos, não era exatamente assim que Jesus falava naquela época. E também não é dessa forma que a gente pode trazer para o nosso contexto atual. Geralmente a gente pensa nessa cena quando lê exatamente expulsar os demônios, mas precisamos reformular isso e buscar um novo significado, tudo bem? Jesus não falava da agressividade, Jesus não falava da forma enérgica quando ele usa o termo expulsar, tudo bem? Então vejamos só. O mundo espiritual e o mundo material, eles estão em constante contato. E muitos irmãos nossos espirituais
ainda optam por ficar ligados à matéria. Cada um tem o seu motivo, mas eles optam por continuar ligados à matéria. Então, vejamos bem, nós, mesmo estando na vida material, estamos rodeados dos nossos irmãos espirituais, porque estamos em constante contato. Olha só. E precisamos ter essa ciência para compreender que muitas vezes as nossas ações, as nossas condutas, elas estão sendo observadas por aqueles irmãozinhos espirituais que ainda fazem o mal ou que ainda querem nos ver desviar do caminho do bem. Então vejamos bem, quando Cristo diz expulsai os maus espíritos, não é para virar para esses irmãos que ainda nos desejam mal. Às vezes a gente tem um elo ainda com ele para desenvolver um perdão, para esses irmãos que querem nos desviar do caminho do bem, esses irmãos espirituais que estamos dizendo. Então, quando Jesus diz expulsai a esses irmãozinhos que ainda fazem o mal ligado aqui na matéria, eles em espírito, Jesus não disse para a gente expulsá-los de forma enérgica e muito menos com as palavras, mas a gente pode compreender que pelo fundo dessa mensagem de Jesus, como a nossa reforma de conduta. Porque todas as vezes que a gente faz todos os dias o bem, que nós nos preocupamos em estar ali seguindo uma conduta realmente no caminho que Jesus nos ensinou, se estamos nos preocupando com nutrir a nossa alma com sentimentos mais nobres, ou seja, por outras palavras, a nossa reforma íntima, isso, a nossa reforma íntima no caminho do bem. Então, todas as vezes que a gente se preocupa com a nossa reforma íntima, que a gente dedica a cuidar da nossa alma no caminho do bem, no caminho que Jesus nos ensinou, nós acabamos que tem duas opções aí, ou inspirando esses irmãos espirituais que ficam nos observando a eles também seguir o caminho do bem, ou a gente acaba afastando eles. Porque o fazer o bem, o ter um coração de sentimentos mais nobres, isso acaba repelindo esses irmãos que apenas querem fazer mal. Então, olha só, a nossa conduta no caminho do bem, muitas vezes, se não inspira esse irmão espiritual a também seguir essa conduta no caminho do bem, repele eles, porque não tem afinidade, não tem sintonia de pensamento. Então, se nós desejamos expulsar, porque foi essa palavra que Jesus usou, expulsar os maus espíritos, que seja através da nossa conduta no bem. Lembremos sempre disso. Bom, meus irmãos, e por último aqui a gente tem o ensinamento: dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. E essas palavras do Cristo a gente encontra aplicação de ensinamento para ela em diversos momentos e aqui em diversos contextos. Mas eu gostaria de compartilhar um aqui hoje conosco. Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. Todos os dias nós recebemos o perdão de Deus pelas nossas ações equivocadas. Todos os dias a gente recebe o amor incondicional do nosso Pai. Isso a gente recebe gratuitamente, o perdão, o amor de Deus, porque Ele é um Pai que nos ama imensuravelmente. E se nós recebemos isso de Deus, por que não podemos também compartilhar isso com os nossos irmãos? Porque se a gente recebe o perdão de Deus, por que a gente não pode dar o perdão ao nosso próximo? Se a gente recebe o carinho, a paciência e o amor de Deus para conosco, por que a gente também não pode dar este amor ao nosso próximo, ter mais paciência com os nossos irmãos, ter mais carinho com o próximo? Meditemos sobre isso hoje. Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. Recebemos perdão, amor e diversos outros sentimentos de Deus. E por que não estamos compartilhando isto com o nosso próximo?
Meditemos sobre isso hoje. Vou convidar a todos para a gente também encerrar o nosso evangelho de hoje, iniciar com esses 5 ensinamentos de Jesus que a gente pode aplicar na nossa vida também. Que cada palavrinha aqui compartilhada possa gerar bons frutos na nossa jornada, gerar bons frutos hoje também para todos nós. Bom, meus irmãos, vamos ficar em paz e lembrar que esta é uma mensagem do nosso amado Centro Espírita Luiz Gonzaga, de Luminárias, para todos nós, meus irmãos, que aqui estamos presentes. Fiquemos com Jesus, fiquemos em paz. Que assim seja.